finalizar, o que acontece é o seguinte, a gente pode colocar mais de uma fonte de luz na nossa cena, tá? Eu fiz um exemplo aqui em que a gente coloca aquela fonte de luz inicial, que é uma fonte de luz pontual. Eu só estou definindo a posição dessa fonte de luz, tá? Então, eu estou definindo a posição e a cor da fonte de luz. Então, ela contribui para a reflexão difusa e para a reflexão especular com luz branca, tá? E esse branco aqui, esse preto, a gente definiu aqui em cima, tá bom? Eu estou definindo mais uma fonte de luz na cena, tá? Que é uma fonte de luz direcional, daquele tipo lanterna, holofote, tá? Então, a primeira coisa, defina a posição dela. Ela está em -2 no eixo X, tá? E aí a gente define a posição dessa fonte de luz, tá? Que está aqui, né, a posição. Como que ela contribui para a reflexão difusa, então ela contribui com a luz branca, para a reflexão especular, luz branca, e aí eu defino uma direção, quer dizer, um vetorzinho que vai me indicar para onde ela está apontando. Então, ela está apontando para a parte positiva do eixo X, tá? E aí eu defino que ela é uma fonte de luz do tipo holofote, quando eu faço essa chamada aqui, dizendo qual que é a direção, tá? E aí eu tenho que definir como que acontece a atenuação dessa fonte de luz, tá? Isso aqui é o ângulo, então a lanterna ela pode ter esse ângulo mais aberto ou fechado. E aqui como que acontece a atenuação angular, tá bom? E aí por fim a gente precisa habilitar essa fonte de luz, tá? Que é a GL Light 1, tá? Eu vou rodar aqui só para vocês verem como que tá essa... Esse é o exercício, o exemplo que eu fiz, que você aperta a setinha para cima ou para baixo e ele vai... desculpa. E ele vai aumentando a intensidade de reflexão, tá? Então, se vocês perceberem agora aqui, tem uma lanterna apontando para o nosso círculo, tá? Então, ele tá... para a nossa esfera, desculpa. Então, eu tenho aquela luz pontual, que está aqui em 222, e eu tenho uma lanterna que está em -2 em X, apontando para a parte positiva de X. E aí aparece aqui a lanterna. Então, ela também tem reflexão especular e reflexão difusa. Tá? Então, aumenta e diminui. E quando a gente tem o cálculo, né, da iluminação da cena, ele é feito dessa forma aqui, tá? Então, eu tenho a contribuição com relação à reflexão difusa e a contribuição com relação à reflexão especular, tá? Então, a iluminação geral vai ser isso, né? E com reflexão difusa, eu tenho um coeficiente de luz ambiente, e eu tenho a intensidade correspondente à luz ambiente, eu tenho um coeficiente de reflexão difusa, a intensidade correspondente à reflexão difusa e a atenuação, tá? Que é com relação ao ângulo, né? Então pode acontecer da superfície não estar sendo iluminada, né? Porque a fonte está atrás da superfície, então essa atenuação verifica isso, tá? Depois eu tenho o coeficiente de reflexão especular, a intensidade da luz com relação à reflexão especular e a atenuação, tá? E tá lá, a superfície será iluminada somente pela luz ambiente quando a fonte de luz estiver atrás da superfície. E é o NL aqui, né? É menor ou igual a zero, tá? Não existirá efeitos especulares se V e L estiverem do mesmo lado, né? Então lembra que a luz bate e reflete, né? Se o espectador estiver do mesmo lado que a luz, né, que a luz está incidindo, ele não vai enxergar a reflexão especular, tá bom? E aí quando a gente coloca mais, bom, aqui está mostrando a diferença, né? Quando a gente usa uma representação aramada, quando a gente coloca luz ambiente, quando a gente coloca reflexão especular, desculpa, reflexão difusa
e quando a gente coloca a reflexão especular, a cena fica muito mais interessante, né? Quando a gente tem mais de uma fonte de luz, o que a gente vai fazer vai ser um somatório das contribuições, tá? Dos coeficientes de reflexão difusa e especular, junto com a atenuação, tá? Então a gente vai somar todas as contribuições e isso vai dar a iluminação geral da cena, tá? Então, nesse caso aqui que a gente fez duas fontes de luz, é isso que ele está fazendo, ele está somando todas as contribuições, tá? Para dar o efeito final na cena, tá bom? Outra coisa é o seguinte, na minha esfera, vamos supor que eu queira deixar a esfera vermelha, tá? Então, o que a gente vai fazer? Reflexão difusa, o KD, que é o que está, que é o coeficiente de reflexão especular, eu vou fazer com que ele seja sempre zero na componente verde, na componente azul, e ele vai crescendo apenas na componente vermelha. Reflexão especular a gente deixa branco, tá? Então vamos ver o efeito final da cena. Vou rodar aqui para vocês. Então vamos ver. A nossa esfera ficou vermelha, né? Então ela reflete luz vermelha. A reflexão especular continua branca, então tem um pontinho mais brilhante, está branco, né? Mas ela, agora a nossa esfera é vermelha. E aí a gente varia a cor aqui da forma que a gente quiser, tá? Vou fazer aqui só o componente vermelho e o componente azul, aumentando, né? Então é como que vai ficar a nossa esfera. A cor que vai ficar a nossa esfera, ficou rosa, né? Tá certo? Então é isso. No próximo vídeo eu vou comentar mais um detalhe sobre o modelo de iluminação.